Bom, amados, como estão olhando nesta hora, não estamos em horário de culto. Na verdade, a mensagem deste domingo deu um problema técnico, então vamos refazer a pregação, mantendo nosso formato de fazer ela no púlpito. Então, vamos estudar 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, vamos para os primeiros 5 versos deste capítulo. Na verdade, ele vai até o verso 12, a sequência, que é o testemunho de Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai falar como foto do processo e também ele vai falar do caráter necessário para enfrentar todo o processo que aconteceu. Então, vamos iniciando nos primeiros 2 versos do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Fala assim: Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Mas, como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes dificuldades. E nós vemos no primeiro verso justamente que Paulo fala que o trabalho que fizeram lá em Tessalônica não foi em vão. Outras versões falam que não foi infrutífero. O que isso quer dizer? Que foi um trabalho muito proveitoso. Por quê? Porque se nós vamos para o capítulo 1, no verso 5, fala que esse evangelho chegou a eles com palavras, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. O poder do Espírito foi o que trouxe, nessas 3 semanas de trabalho, um profundo sucesso na vida de Paulo. E isso é algo que Hernández Dias Lopes fala, que não há como negar a intervenção poderosa do Espírito aplicando a palavra nos corações, porque em 3 semanas fazer tudo isso, somente o Senhor para trabalhar dessa maneira. E aí Paulo então apela à história para demonstrar isso, por que Paulo fala que o trabalho nos Tessalonicenses não foi em vão, não foi infrutífero. No verso 2 ele fala: mas como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes dificuldades. E aí nós lembramos o capítulo 16 de Atos, justamente o ministério de Paulo. No começo de Filipos, foi o comecinho da segunda viagem missionária, começa com a separação de Paulo e Barnabé, como Paulo então escolhe Silas, Silvano, nesta carta, e vai com ele, partindo pelos lugares dali da região, ele querendo pregar e o Espírito falando que não, até ter ele a visão do varão macedônico, onde eles entendem que o evangelho deve iniciar na Macedônia, na Europa. Ali eles encontram a Lídia se converte junto com toda a sua família, e tem o caso daquela moça que pelo espírito de adivinação vai proclamando atrás de Paulo e Silas que eles são os que levam a mensagem do evangelho. Paulo, entendendo que esse tipo de mensagem era, podemos até dizer, correta, mas feito de uma maneira enganosa, ele repreende o espírito e o espírito sai daquela moça. Como para os pais daquela moça ela era uma fonte de ganância, de lucro, eles acusam Paulo e Silas, então, e eles são amarrados, acorrentados, são açoitados e depois colocados na prisão. À meia-noite, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam louvando o Senhor, cantando ao Senhor. Veio o terremoto, o carcereiro quase que atenta contra a sua vida. Paulo e Silas falam que não é preciso, que todos estão ali. O carcereiro se converte. No dia seguinte, eles recebem então um chamado das autoridades para comparecerem, e Paulo e Silas, sendo cidadãos romanos, apelam à cidadania romana, e com muita vergonha por causa das leis romanas, os magistrados pediram para Paulo então que se afastasse da cidade, por medo também de serem acusados de fazer isso com cidadãos romanos, que poderiam inclusive levar a pena de morte. E nesse caso então eles são consolados, e assim eles vão para Tessalônica, imediatamente vão para Tessalônica. E por isso que Paulo está dizendo: Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu evangelho. Paulo não tirou férias, Paulo não esperou muito tempo, Paulo foi direto de Filipos para Tessalônica para pregar o evangelho. E mesmo assim ele falou em meio a grandes dificuldades, porque se nós vemos o capítulo 17 de Atos,
também o ministério na Tessalônica não foi tranquilo. A cidade foi alvoroçada por causa dos judeus, acusaram então que Jason estava tendo essas pessoas ali. Jason foi levado para as autoridades, foi paga uma fiança, e nesse processo os discípulos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Mas para Paulo isso não era problema. Paulo fala, não foi em vão. Por quê? Porque Atos 17:4 fala que alguns dos tessalonicenses, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Para Paulo, sofrer pela causa do evangelho era um privilégio. E mais quando isso trazia fruto abundante para Deus, que eram vidas convertidas, pessoas preciosas que chegavam aos pés de Jesus. Paulo se alegrava. Nessas tribulações, ele fala para os coríntios que tudo isso eram leves e momentâneas tribulações, porque produziam para ele um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então há uma alegria no sofrimento quando ele vem pela causa de Cristo. E isso que Paulo vai mostrar, porque nas 3 cidades onde Paulo esteve na Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, nos 3 casos ele sofreu perseguição. E se bem nós não temos registro de uma carta aos bereanos, nas outras sim, a carta aos filipenses, a carta aos tessalonicenses. E são cartas cheias de alegria e regozijo pelo crescimento dos irmãos na fé e na esperança. Além de que Paulo lhes lembra das suas tribulações passadas, como neste caso, nesta carta, e as tribulações presentes, quando escreve aos filipenses que ele está preso. E ele fala isso, e ele escreve isso para que eles não se desanimem na fé. E por isso é quão importante termos uma perspectiva correta e bíblica sobre o sofrimento cristão na hora de pregar o evangelho, porque isso nos ajudaria a entender o que Jesus falou: bem-aventurado aqueles que sofrem pela causa do evangelho, bem-aventurados aqueles que são perseguidos e injuriados por causa do evangelho. Jesus fala que o coração deve se alegrar e exultar porque nós estamos seguindo o caminho dos profetas. E essa coragem por causa dos eleitos do Senhor, dos escolhidos pelo Pai, é o que era a motivação de Paulo para pregar o evangelho. E isso também para nós deve nos servir. Se sofrer pela causa do evangelho vai trazer glórias ao nome do Senhor, edificação à igreja e vidas convertidas, vale a pena então sofrer pela causa do evangelho. Mas Paulo segue em uma sequência de que como Paulo levou o evangelho aos tessalonicenses. Vamos falar da primeira e as outras duas na próxima mensagem. Nos versos 3 ao 5, Paulo fala: porque nossa exortação não procede do erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que testa nosso coração. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa. Para Paulo, esta era uma mensagem verdadeira e sincera, do verso 3, uma exortação que não procede do erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para nos enganar. Então, quer dizer, não era uma fraude, não tinha nada imoral, porque essa palavra, quando fala de motivação desonesta, também pode ser traduzida como impureza, porque tem a ver justamente com imoralidade. Era um conteúdo puro e também não foi feito com espírito de enganação ou astúcia. Por quê? Porque o evangelho não precisa ter uma roupagem moderna para ser atual. O evangelho não precisa ser adornado com outras coisas para ser atraente. O evangelho não precisa se misturar com o mundo para ser ouvido. Para Paulo, caráter e mensagem estão unidos inseparavelmente. Como é que continua o texto? Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho não nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que testa nosso coração. Para Paulo, há uma característica de caráter e aprovação. Fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Deus confia o evangelho àqueles que são aprovados por ele. Por isso, todo ministro do evangelho deve ter um caráter aprovado pelo Senhor. Lembramos de Paulo, na segunda carta a Timóteo,
justamente Timóteo que está aqui, junto com os redatores desta carta, Paulo escreverá para ele já no final da vida do apóstolo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ser aprovados por Deus deve ser um objetivo da vida do cristão. E por isso que Hernandes Dias Lopes, parafraseando a Marshall, ele fala que esse verbo está no aspecto contínuo, que sugere um escrutínio de Deus constantemente. Não tem a ver com uma espécie de concurso público, onde a pessoa, uma vez aprovada, fica no cargo para sempre. Aqui, e citando Hernandes Dias Lopes e Marshall, é uma espécie de controle de qualidade. Constantemente, Deus aprova a nossa vida. Nós somos diariamente testados pelo Senhor. E aí, como que nós sabemos disso? Como sabemos que somos aprovados? Porque quando somos aprovados pelo Senhor, o nosso desejo é agradá-lo antes que aos homens. Por isso que Paulo fala: assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que testa nosso coração. No contexto paulino, não é um problema de prestação de contas, porque Paulo fazia isso. De fato, Paulo está fazendo uma prestação de contas aqui. O que nós vemos é que, na hora de pregar o Evangelho, a preocupação de Paulo não era agradar a audiência de pessoas inconversas, nem de deixar de falar a verdade. Por quê? Porque quando nós fazemos a pregação do Evangelho, nós tentamos fazer a pregação do Evangelho o mais atraente possível, como fala Guzik, mas nunca mudamos o foco central, nem o seu caráter. Paulo nunca transgrediu assuntos como a necessidade do homem, salvação de Deus, a cruz, ressurreição, nova vida. Por quê? Porque a resposta das pessoas serão importantes para nós? É claro que sim. Nós pregamos para que as pessoas se convertam, nós pregamos para que as pessoas sejam edificadas, mas nunca vamos justificar os meios para alcançar esse fim. A gente não trabalha o pragmatismo. Nós usamos os recursos bíblicos da maneira bíblica, persuadimos, não manipulamos. Para Paulo, a integridade do Evangelho vale também na maneira como se prega. E as intenções também valem. Por isso que o verso 5, ele fala: Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa. Paulo não procurava halagos dos homens, mas também ele procurava que a intenção do coração era para Jesus e não para os bolsos, para encher a bolsa dele. Paulo apela para Deus como testemunha das suas intenções. Por quê? Porque a intenção vale, e muito. A intenção é o todo. Podemos pensar em Filipenses 1, quando Paulo fala de que ele se alegrava de que Cristo era proclamado, mesmo com pessoas fazendo isso de má vontade. Mas não é isso que Paulo quer mostrar. Paulo quer mostrar que nós devemos fazer isso de boa vontade. Por isso que o Evangelho é integral, ele envolve intenções, caráter e palavras. E nós podemos pensar isso, porque intenções são relevantes. Por que nós servimos ao Senhor? Por que nós fazemos as coisas? Quais são as intenções que nos levam para pregar o Evangelho? Queremos fazer uma seleção de pessoas, querendo somente as pessoas que sejam mais agradáveis a nós, a fim, pessoas que podem agregar, ou queremos pregar o Evangelho a toda criatura? E deixando Deus fazer essa peneirada das pessoas como aqueles que Deus deseja salvar. Essa é a verdadeira intenção. Nós não somos aqueles que escolhemos a quem vamos pregar. Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem faz a colheita é Deus, não nós. E por isso é importante que nossas intenções passem pelo funil da glória de Deus. Porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. Nós pregamos para a glória de Deus, discipulamos para a glória de Deus, fazemos tudo para que o nome do Senhor seja honrado. Para isso precisamos ter um caráter aprovado pelo Senhor. Isso vale para mim como pastor da igreja, vale para os líderes, professor de EBD, diáconos, a diretoria estatutária, toda pessoa que esteja num cargo de liderança, mas não somente eles. Todos, inclusive aqueles que não têm cargos na igreja, que não participam do serviço, mas que são líderes fora das suas casas ou dentro das suas casas, porque todo cristão é chamado a liderar. Então, se todo cristão é chamado a liderar, o caráter aprovado por Deus deve ser uma característica da igreja de Jesus.
Todos devemos ter esse caráter aprovado. Isso não é mágica. Isso é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Por quê? Porque nós devemos entender que nós estamos na cruz pregados ao mundo, mas também o mundo está pregado a nós. O nosso velho homem está crucificado. Por quê? Porque nós vivemos agora para o Senhor. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo em novidade de vida, sepultados no batismo, ressuscitados juntamente com Cristo e sentados com Cristo, assentados com Cristo à direita de Deus. E por isso, como falará Paulo aos Colossenses, nós devemos buscar as coisas de cima, onde está Cristo sentado à destra de Deus. E nós aguardamos a bendita esperança, por isso que nós não vivemos segundo os padrões deste mundo, nós não andamos segundo os padrões deste mundo, nós andamos pela fé, e não por aquilo que vemos. E por isso, amados, para concluir, duas coisas. Nós não devemos ter medo se o tempo se fechar sobre nós quando pregamos o Evangelho. As pessoas vão ter, no começo, uma alegria de ouvir a mensagem, mas às vezes, quando nós somos insistentes, quando nós começamos a apontar as obras más, quando apontamos através do Evangelho os pecados deles e mostramos Cristo como a única esperança, as pessoas vão se incomodar. E nós devemos esperar isso. E quando isso acontecer, nós não podemos simplesmente abaixar a cabeça, começar a chorar e tentar, então, fazer um jogo de cintura para que as pessoas se sintam bem com a gente. Não. O que nós devemos fazer é louvar a Deus pelo privilégio de sofrer pela causa do Evangelho. Louvar o Senhor, viver para Deus. Pode até chorar. Você vai conseguir até chorar, porque vai dar tristeza no coração. Vai dar tristeza? Vai. Ninguém vai falar que não, seria uma grande mentira. Vai dar tristeza no coração, vai sentir pesar, mas uma coisa é fato. Nós vamos louvar a Deus, por quê? Porque nós estamos sofrendo, assim como os profetas sofreram na antiguidade. O próprio Jesus também sofreu rejeição por pregar a verdade. Então, essa é uma coisa que deve ser normal, mas uma coisa que nós não podemos fazer é diluir a mensagem do Evangelho ou negar a essência, nossos valores e princípios cristãos para agradar a eles. Porque lembra que Paulo falou, ele não pregou para agradar ninguém. Nós não podemos também fazer a mesma coisa. E a segunda questão, nós devemos mostrar um caráter digno do Deus que nos salvou. A salvação é pela graça, sim. Nós éramos pessoas imerecidas também. Mas agora destaquemos a palavra aprovado. Porque é importante entender que o cristão é aprovado por Deus. Não para ser salvo, mas para que seja confiado o Evangelho a ele. Pessoas indignas recebem em Deus a dignidade para pregar o Evangelho e nós devemos andar segundo essa santa vocação. Por isso que é importante esse caráter aprovado. E nós podemos ver que o tempo todo a nossa fé é testada, mas quando temos um caráter aprovado, a pregação do Evangelho se transforma em necessidade de vida. É a nossa realidade. Faremos isso sem bajulação, não por motivos egoístas. E pregaremos o Evangelho visando a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação das vidas. Como faremos isso? Nós vamos fazer isso renovando o nosso compromisso com o Senhor. Renovando, em primeiro lugar, a nossa mente. Renovando a nossa maneira de pensar. Para que nós possamos pensar como o Senhor. Meditar no Senhor. Pensar em tudo aquilo que é honesto, que é puro, que é santo. Tudo aquilo que é de bom nome, que é algo digno de louvor, renovando nossa mente para que possamos ter a mente de Cristo, pensar como Jesus, sentir como Jesus, ter a vontade de Deus, ter na vontade de Deus o nosso prazer. Mas para isso precisamos trabalhar nossa cabeça e nosso coração com ânimo revigorado por causa do perdão, se nós temos cometido algum pecado que nos impeça pregar o Evangelho, ir, botar mão no arado sem olhar para trás, sem deixar-nos intimidar pelos homens. Servir ao Senhor no poder do Espírito. E isso é importante que nós devamos pensar nisso. Nós devemos, como Paulo, aprovados pelo Senhor, pregar o Evangelho sem importar as consequências. Vivemos numa sociedade onde não há uma perseguição direta contra a igreja, nós não somos presos por pregar o Evangelho. Então, o máximo que pode acontecer é que alguém deixe de falar com a gente. Não tenha medo. Pregue o Evangelho, honre a Deus. Glorifique o Senhor.
Dê ao Senhor a glória merecida ao seu nome. Pense sempre na glória de Cristo e sirva a Deus. Sem importar a sua idade, sem importar a sua condição, você pode servir a Deus e ser alguém de referência neste mundo, porque este mundo precisa de cristãos comprometidos com o Evangelho, que sem temor pregam Cristo a toda pessoa, o profundo, completo e pleno Evangelho do Senhor, vivendo dignamente para a glória do Senhor. A próxima mensagem será no culto, se Deus quiser. Nos aguarde neste estudo maravilhoso de 1 Tessalonicenses. Até então.